Olá maltinha, sejam bem-vindos a mais um O que é que se passa aqui, o novo podcast dos Politicamente Incorretos. Eu sou o Francisco Gomes, tenho comigo o André Ferreira e a Joana Simões. E esta semana vamos trazer um tema especial, a cultura em Portugal. Vamos tirar este tempo para pensar em voz alta sobre este tema e, principalmente nesta altura, é um tema bastante interessante para discutir. Eu gostava de começar isto fazendo uma pergunta e aproveitando, estamos em tempos de Covid-19, fazendo uma pergunta: vocês são da time Joana Latino ou Nuno Marco? Nuno Marco, obviamente. Nuno Marco, como é óbvio. Foi para brincar, mas acho que podemos pegar no discurso da Joana Latino. Acho que vocês os dois viram. Sim. Acho que toda a gente viu. Para quem não sabe, clarificando, quem nos vai ouvir, Joana Latino disse que, basicamente, e resumindo, a ópera diz que os artistas tinham que ir trabalhar e tinham que deixar de se queixar nesta altura e deviam pegar no projeto do Instagram do Bruno Nogueira, olhar para ele e tentar trabalhar sobre isso, esquecendo-se do pequeno pormenor que as lives no Instagram não dão dinheiro. Mas vamos começar a perguntar a sério o que é que vocês acham de tudo aquilo que Joana Latino disse e depois podemos seguir em frente. Eu acho que tudo aquilo que ela disse, sinceramente, foi, e usando uma expressão objetiva, foi muito estúpido, porque basicamente ela usou os lives do Bruno Nogueira para dar a entender que, pronto, havia muitos artistas que não estavam a fazer por a vida, digamos assim, enquanto que isso não acontece. Há muitos que estão a tentar sobreviver de várias formas e estão a arranjar alternativas agora neste período de pandemia, tendo em consideração também que não estão a receber os apoios devidos, e isso também é um assunto bastante importante a debater, que eu acho que depois também podemos ir falando aqui. E acho que foi isso. Ela basicamente pronto, foi mesmo muito, muito mal ela ter dito o que disse, porque acho que também descontextualizou um bocado a situação. E pronto, acho que... E não demonstra a realidade da cultura em Portugal. Obviamente nós agradecemos à Joana Latino por nos dar temas para abordar, para trazer aqui, mas claro que sim, concordo com a Joana, foi um tiro ao lado naquilo que se calhar ela queria dizer. Não sei realmente quais as verdadeiras intenções dela ao dizer aquilo. Ela provavelmente olha só para as figuras maiores da cultura em Portugal, como os atores e atrizes das telenovelas, que se queixam agora recentemente de não terem trabalhos para fazer, mas esquece também dos artistas mais pequenos, que eu e o Francisco já trouxemos este tema também ao Liberdade de Expressão, e já tentámos abordar também um pouco isto de maneira mais rápida, este fator do lado artístico mais pequeno, dos atores de teatro regional ou de teatro mais local. E esses não têm os seguidores que, por exemplo, o Bruno Nogueira tem, nem sequer há atualmente plataformas consistentes para ajudar a criar cultura em Portugal. Nós tivemos a Ministra da Cultura, que recentemente quis propor diversas coisas para divulgar a cultura em Portugal e para não ter os artistas parados e também para os ajudar a que eles também recebessem um pouco mais. Um pouco mais não, que recebessem dinheiro por estarem exatamente neste momento em casa, mas isso também acabou por não correr bem. Nós nunca tivemos em Portugal um estado cultural assim bastante com boas perspectivas assim de visualização. Não temos assim um público muito cultural. Já trouxemos na semana passada da cultura geral. Esta semana, mais sobre a cultura em si, nós temos um público bastante reduzido, se calhar, em termos de cultura. Temos muita gente que sim, que vai aos espetáculos, vai a concertos, vai a festivais, mas se calhar entendidos na matéria não há muitos, e os que há, ou os que não há e os que têm a oportunidade de falar, como acontece à Jornal Latino, nunca especificam bastante bem
a realidade em Portugal e acabou por mostrar, obviamente que ela é que fica mal na fotografia, mas acaba por não mostrar a verdadeira realidade do país, nem sequer das verdadeiras plataformas que existem. Ela, sendo jornalista, deveria saber que o Instagram não paga nos diretos, paga ao YouTube, sim. Bruno Nogueira, se calhar, se tivesse optado pelo YouTube, tinha recebido, mas optou pelo Instagram. E, obviamente, nós sabemos, porque aprofundámos essa matéria, os direitos no Instagram não são pagos, e, obviamente, ainda assim, Bruno Nogueira, Nuno Marco e companhia quiseram fazer isso também para entreter as pessoas que estavam em casa naquele momento, e acho que continuará também a fazer isso, porque é uma ferramenta ótima que ajuda a promover bastantes coisas. E é resumidamente isso. Joana Latino devia estar caladinha, devia estar no seu lugar. Como eu já disse no podcast do Liberdade de Expressão, deveria entregar a sua carteira de jornalista, se quer comentar, e se não quiser comentar, então continua a fazer jornalismo, mas jornalismo decente também. Sim, eu tal como o André, porque eu fui com o André a esse programa, eu também já dei a minha opinião sobre este tema, já falei do caso Joana Latino. Uma coisa que eu não disse na altura e que eu pensei depois foi que ainda é mais grave ser dito por Joana Latino, porque além dela ser jornalista, além de tudo, ela está num programa que ela trabalha com a vida famosa, ela trabalha para comentar a vida da classe artística. É coisas que interessam, não, é mexeriques da vida privada, mas é da classe artística, ou seja, ela a partir daí para aquele programa devia ter uma capacidade de percepção do mundo artístico muito maior do que aquela que nós temos ou quem está fora tem. E ela não tem completa. É uma noção, uma diferença completa daquilo que é a realidade. É uma completa falha da verdade, uma completa falha do olhar para aquilo que está acontecendo no nosso país e perceber que não é só o Nuno Marco ou o Bruno Nogueira que existem existe uma série de outros artistas no nosso país que muito mais pequenos que sofrem bastante. Aliás, a questão de usar as novas ferramentas mais para promover o seu trabalho, propriamente para ganhar, é usado por muitos humoristas. Por exemplo, o Diogo Batagos ou o Ruben Branco. Eles assumem completamente que usam o YouTube não como forma de ganhar dinheiro ou como forma de rentabilizar o seu trabalho, como forma de mostrar o seu trabalho. Mas eu sinceramente olhando para tudo isto e percebendo e fazendo uma leitura disto que Joana Latino disse, eu acho que isto aqui volta um bocadinho à semana passada e é a falha que nós, enquanto povo, por alguma questão, temos em relação ao espírito crítico, à análise crítica das situações. Porque nós não podemos fazer uma análise crítica, olhar só para os números dos artistas grandes, temos que olhar para todos os artistas, temos que olhar para o contexto. Temos que perceber que, se calhar, para o Bruno Nogueira é mais fácil fazer o trabalho dele no Instagram ou no YouTube, etc., do que para um ator de teatro. O teatro vive do público. Tu perguntas a qualquer ator de teatro, ele diz: tu vais fazer um espetáculo sem público, ele manda-te uma chapada nas trombas. É logo que ele te dá. Por amor de Deus. Mesmo a discussão do espetáculo ser transmitido na televisão, os espetáculos são transmitidos na televisão, tem o público dá magia ao teatro, o público é parte do espetáculo. E o facto de uma jornalista, chamemos-lhe jornalista, porque, enfim, é a profissão dela, tenho muitas dúvidas que seja realmente jornalista ou merecedora desse nome, dizer uma coisa desta, eu acho que vai aumentar ainda mais este caso, esta história da cultura em Portugal, que, tal como vocês já abordaram ali um bocadinho pela rama, mas acho que agora podemos começar-nos a aprofundar mais, eu acho que a cultura em Portugal está num estado de autorregência. O que eu quero dizer com isto é que se olharmos para outros países, por exemplo, aqui dá-se o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitos mecenas e há apoios do Estado para muitos espetáculos. Em Portugal tens um certo apoio do Estado, o Estado, o Ministério da Cultura, apoia muito, mas muito pouco. Sim. E aqueles mecenas, ou seja, pessoas privadas que investem nos espetáculos,
são muito poucas. É um grupo restrito, provavelmente um grupo de pessoas que viveu a vida toda a fazer isso, que fez a sua fortuna ou que fez ou a sua carreira é esse tipo de investimentos. Não tens, por exemplo, uma grande empresa, uma grande empresa a fazer um investimento, nem que seja uma coisa simples, como acontece muitas vezes nos Estados Unidos. Muitas das peças de museu, aliás, que estão nos Estados Unidos, não são dos museus, nem do Estado americano. São pessoas que compram aquelas peças, só que aquelas peças têm um valor incalculável e não se sentem seguras a tê-las guardadas em sua casa porque não têm Por motivos capacidade óbvios, sim. ou porque é muito complicado ter um sistema de segurança como tem um museu em tua casa, entregam-no ao museu, o museu fica responsável por guardar a peça e por todas as outras questões também técnicas de guardar a peça, da sua conservação, etc. E consegue expor a peça. Eu acho que Portugal podia ir um bocadinho por aí, podia perceber que o mundo cultural e o mundo cultural em Portugal é muito grande. Nós somos um país pequeno em termos também, mas com uma ligação cultural e com uma cultura muito, muito grande, muito ampla, tanto por causa dos descobrimentos, que nós fomos muito influenciados pelos outros países, por isso acabámos por ter uma evolução cultural em criação de especificidades culturais muito grande. E neste momento o que tu tens em Portugal em relação à cultura é teatro algum, ali a aparecer, música, acima de tudo, o fado. O fado, neste momento, em Portugal, é o grande aspecto cultural de Portugal e parece que é a única coisa que a cultura portuguesa tem quando não é. Eu acho que, assim, é importante nós apoiarmos o fado. Não estou aqui a dizer para deixarmos apoiar o fado, atenção. Mas acho que nós devemos olhar para a cultura de Portugal não como segmentos, não como o segmento do fado que fica em Lisboa, o cantar alentejano que fica no Alentejo, o não sei o que fica no Norte. Não, olhar para a cultura portuguesa como um todo e tentar impulsioná-la como um todo. Porque se formos impulsionar aos bocadinhos, eu acho que não vamos sair do caminho em que estamos. E tentar, se calhar, de certa forma, espalhar essa cultura um pouco por todo o país, porque acredito que muita gente não se interesse por fado, por exemplo, mas que se calhar devia dar um bocadinho mais atenção, porque realmente é algo, pelo menos valorizar, porque acho que é essa a palavra. Há muita gente que provavelmente não valoriza ou não sei bem, acho que há Não dá tanta uma visão. importância. Exato, acho que há uma visão de não dar tanta importância a esse aspecto. E pegando há bocado no que o Francisco está a dizer, obviamente também nós vemos nos Estados Unidos a cultura, entre aspas, não é? Mas as peças de teatro ou muitos dos espetáculos estão concentrados ali num espaço, Broadway, não é? Com a chamada Broadway, e se calhar torna também mais simples para o público norte-americano, por exemplo, ver aquilo tudo junto no mesmo espaço e ter mais oportunidades de escolha. Nós aqui em Portugal não temos um espaço desse tipo, temos as coisas um bocado mais separadas, mas Desculpa te interromper, André. Diz. Devias ter um espaço deste tipo, que se chama o Parque Mayer, Exato. só que Exato. andam ali na bela questão portuguesa do ninguém sabe muito bem de quem é que. Sabem o que é que aquilo é, nunca ninguém sabe muito bem quem é que tem a responsabilidade de fazer as obras que ele precisa, por isso andam sempre a empurrar ali uns aos outros, empurra para ti, empurra para mim, empurra Exato. para ti, empurra para mim, e não sai da cepa torta. Se isto não for, por exemplo, das pessoas mais altas, não é? Que têm estes espaços, que gerem estes espaços, e tendo, como eu ia dizer há pouco, tendo uma cultura se calhar um bocado mais afastada, não é? Com mais peças de teatro regionais, o que é bom também, é bastante bom porque chega a mais gente. Digo peças de teatro, como digo concertos ou festivais de verão, que agora também já há muitas empresas a apostar em festivais de verão do norte a sul do país. E se calhar, se estas pessoas mais altas começassem a olhar realmente para a cultura, em vez de, por exemplo, chamar os artistas mais pop que existem no mundo, chamá-los a Portugal, obviamente que é bom porque traz turismo, é verdade, mas se calhar se olhássemos cá para dentro também e começássemos a perceber, olha, os nossos artistas também são bons, porque é que não os chamamos? Nós vemos, por exemplo, um Amor Eletro, uma Áurea, uma Marisa, a fadista Marisa, poderiam ser chamados, ok, não poderiam ser chamados para um Nós Alive porque já está a virar-se para um lado mais pop. Também nunca foi assim uma espécie muito virada para este lado de artistas portugueses, mas Sim, se calhar...
e desculpa interromper mais uma vez, André, mas a própria música pop está a crescer em Portugal. Por Sim, isso sim. também Não, já não mas há essa desculpa. Exato, mas lá está, criar se calhar, o próprio Estado, o próprio Governo criar um festival em que concentrasse inúmeros estilos, ok, que vai ser bastante caro, mas um evento que juntasse vários estilos, de música a teatro, pronto, inúmeras coisas que a cultura possa dar. Olha, jogos tradicionais, por exemplo, também estão a desaparecer e poderiam ser reinventados ou trazidos de volta com este evento que englobasse tudo. Portanto, lá está, o governo também está a falhar um pouco neste lado. Como eu disse há pouco, a Ministra da Cultura há pouco tempo quis trazer a cultura para a televisão. Isso não correu lá muito bem e Ainda me vou agora... explicar porquê. Sim, isso não correu lá muito bem, mas lá está, quando o governo quer fazer alguma coisa boa ou algo, o povo tem de reclamar sempre. Quando existe alguma coisa boa, o povo reclama. Quando existe uma coisa má, o povo reclama ainda mais. O povo nunca está contente com nada, basicamente. É a missão do português reclamar. A missão de português é reclamar. É o que nós estamos aqui a fazer, basicamente. Mas lá está, poderiam ser criadas diversas ferramentas. Eu já estou aqui a enumerar algumas, se calhar o Estado o Governo já teve ideias para mais, mas que é o trabalho deles também, não é? Nós não estamos aqui a fazer trabalho gratuito. Se roubarem a ideia, faz favor de pagar. Mas lá está, tentar ligar mais o público à cultura. Mas agora vocês podem perguntar, e tal, mas vamos investir na cultura se a saúde ainda está no estado em que está. Ok, nós somos um povo, um país que tem os seus problemas, é verdade, nós não somos 100% bons naquilo que fazemos, mas comparando, por exemplo, sistemas nacionais de saúde o nosso com outros países, o nosso é o melhor de todos, comparando com alguns países. Basta comparar com os nossos amigos americanos. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Agora, se nós já temos um Sistema Nacional de Saúde, na medida do possível, funcionável, por que não passar a investir, por exemplo, na educação, na cultura, que precisamos e bem, como já estamos aqui a enumerar, há inúmeras formas de reinventar a cultura e de trazer a cultura de novo para Portugal. Espalhar, se calhar, já está espalhado o suficiente. Eu já vi bastantes municípios também a apostar em trazer artistas nacionais para os seus palcos municipais, para também chamar as pessoas a atenção para o estado da cultura, porque a criação destes eventos acaba também por servir de um certo aviso, entre aspas, para o público, que diz, olha, vocês não podem ir a Lisboa ver este espetáculo X, mas nós daqui a uns meses chamamos a malta, eles vêm cá atuar, vocês podem vir cá ver. Um diazito, 2, ok, e os gajos vão à vida, recebem o deles, não é muito porque é no município, mas lá está, haver mais investimento por parte do governo, que é, se calhar, o principal investidor da cultura em Portugal, e também as pessoas passarem a olhar para a cultura de forma diferente, porque também acho que as pessoas não estão a ter também uma visão, e a Joana Latina é um dos exemplos do que o nosso país, da forma como o nosso país está relativamente à cultura. Portanto, nós temos também de trabalhar para mudar isso. Sim, agora, por exemplo, o caso do RTP, do festival que supostamente ia passar na RTP, eu não sei bem o nome que era, aquilo basicamente ia ser o juiz Hidro, que ia ser o comandante, ia convidar quatro artistas, esses 4 artistas convidavam outros 4 e ia ser assim sucessivamente. A questão foi, porque eram artistas dos mais conhecidos. Lógico, se é o primeiro programa, vai chamar os mais conhecidos. Digo que é um bocadinho lógico. Nada contra os mais pequenos, mas é normal. Podia começar assim. Chamar o público para o programa, com grandes artistas. Acho que era a Áurea, a Marisa Liz e os outros não me estou a recordar. Os outros dois não me estou a recordar. Fazias assim, chamavas esses artistas traziam mais público e ias fazendo o programa, criando uma base de público. Não vais fazer um programa, não vais fazer uma coisa deste género, começando a chamar os mais pequenos, e depois também houve quem invocou razões políticas, enfim, uma atriz portuguesa pequenina, tanto na sua inteligência como no tamanho. Não disse nomes, atenção, senhor advogado. Mas isto podia ser assim, e é aquilo que tu estavas a dizer do investimento, daquele caso da manta curta, não é verdade? Para tapares a parte de cima, destapas os pés. Acaba por
ter alguma lógica, mas repara, tu não podes ser um país que investe só na saúde, senão, Exato. por amor de Deus, isto não existe em lado nenhum do mundo. E tu, até no caso da educação, uma coisa que acontecia na nossa altura era que nós, de vez em quando, íamos ver espetáculos. Sim. Aconteceu-me, ia ver espetáculos de música, de orquestra, de teatro, de um momento para o outro isso desapareceu. Não sei porquê, mas desapareceu. Porquê é que não se faz isso? Porquê é que não se leva os miúdos da escola, uma vez por ano, por exemplo, a ver um espetáculo? E não daqueles, por exemplo, que estão dentro das obras do Plano Nacional de Leitura, por exemplo, o Memorial de Convento, não ver esses espetáculos, ver outros. Sim, ver outros, tirá-los daqui, fazer com que eles não pensem que o panorama artístico português só tem uma peça que toda a gente gosta, que é o Alta Barca do Inferno, e os outros são todos um Memorial de Convento, que é muito sério. Tu podes levá-los a ver, por exemplo, muitos outros espetáculos. Tu dás em relação a teatro, à parte dramática. A revista que também está a desaparecer em Portugal. Sim, tu dás muito pouco nas escolas. Qual é que é a essência de ter que fazer os miúdos ler uma peça de teatro? Não precisas fazer os miúdos ler uma peça de teatro. Leva os miúdos ao teatro. Porque a um tipo que faz teatro, o facto da malta ler a peça de teatro não lhe interessa. Leva os miúdos ao teatro, isso é que importa. É ir vê-los, porque aquele texto vai ser valorizado de uma forma que não é na sala de aula, porque, a menos que tenhas uma sala de aula, que aquilo é tudo, olha-me Deus Nossos Senhores, os artistas da Rua Deus, não vai ser valorizado. Leva-los aos teatros, leva-os os miúdos ao teatro. Podes ensinar, sim, as partes técnicas do texto, podes, mas qual é o interesse disso? Ainda me vamos explicar qual é que é o interesse disso, porque perdes 5 minutos de uma aula, segues para a frente. Pelo amor de Deus. Levar os miúdos a um concerto de música, não falo, ok, levá-los, na minha altura íamos ver orquestras. Interessante. Porque não pegar nos miúdos e levá-los a um concerto de fado, levá-los a outros tipos de concerto. Não lhes interessa, tu também tens que criar incentivar esse mundo. Ok, eu posso não gostar, não quer dizer que eu vá gostar ou não. Mas sempre fica ali com uma certa com opções à disposição e vê uma se bagagem vai e vê se gosta, se não gosta, e lá está, lá está a desenvolver aquela mentalidade que não existe só aquilo, há mais coisas para além daquilo. E, por exemplo, porque não levá-los a concertos de música clássica, por exemplo, que acho que é uma coisa que muita gente não dá atenção. Ou várias peças de teatro até, não só uma. Na minha altura eu lembro-me que quando andava na escola ia ver que é uma peça de teatro em 2 anos. Era muito pouco e no meu caso gostava de ter ido mais vezes e acho que é uma coisa em que se podia apostar. E também o próprio teatro independente, por exemplo. Exato, teatros de rua, teatros amadores, por exemplo, também é bastante interessante e desenvolver esse gosto por outro tipo de cultura. Por exemplo, eu vou dar isto a uma disciplina que é a VT. Ok, é muito bom tu teres essa disciplina que ajuda os miúdos a ter um espírito criativo e tal, mas porquê obrigar os miúdos a ter espírito criativo já numa sala de aula? Porque é que tu não pegas nos miúdos, levas os miúdos a ver uma peça de teatro, levas os miúdos a um museu, tanta coisa que existe e usas essa disciplina como forma de incentivar a criatividade, mas de outra forma, ou seja, levas o miúdo e dizes, ok, inspira-te nisto e faz isto. Inspira-te nisto e faz qualquer coisa, porque tu vais ajudá-los muito mais do que estares a dar teoria. Agora com as novas tecnologias, mas a partir da sala de aula tu podes fazer isso. É diferente. Sim. É diferente. O museu tem um cheiro especial, sempre. O teatro, o facto de tu estares em palco a ver sem uma tela à tua frente, é diferente. Esse contacto, essa não existência de tecnologia durante aquele período é interessante. E se nós continuarmos a fazer esta discussão e continuarmos a fazer esta discussão de que, mas depois isso aí, porque depois há aquela discussão, não é verdade? Há alguma malta que diz, mas depois há pendor político, mas vocês vão levar os miúdos a ver que peça de teatro. Vocês vão levar os miúdos a ver. Não, eu gostava de saber que peça de teatro é que vão levar os miúdos a ver. Vou levar os miúdos a ver o Alto da Barca do Inferno, por exemplo. Eu acho que essa peça eles são obrigados a ir ver, mas, por exemplo. Sim.
ou vais levar os miúdos a ver o manifesto comunista de Karl Marx, também não. Por amor de Deus, também tem que haver ali a questão do bom senso. Está a perceber que peça de teatro é cavalos voados. Mas nem todas as peças de teatro têm um pendor político. Exatamente. A malta é que fica toda ofendidinha. Não, mas hoje as pessoas pensam que tudo tem teor político. Até se calhar vão dizer que nós estamos a tender para a esquerda e outros vão dizer que estamos a tender para a direita. Vai estar, comunista, fascista, está bem, pronto, o que é que és que eu te é o que tu pensas no que é que és que eu te faça? Não vou fazer nada, eu sou isso. Mas pronto, eu acho que o Francisco foi com um trauma das aulas em que tinha ficado fechado dentro da sala de aula. Eu acho que sim, eu admito lá, Francisco. Um bocadinho, porque eu em relação a artes tenho muito jeito para ver. Não, mas é EV, ou EV, ou EVT, acho que agora se chama EV. Nós passamos... Não, há EV e EVT. Eu acho que agora é tudo EV. Não, há EV, ET e EVT. Mas pronto, nessas disciplinas, nos 5 anos, que são quando temos do 5º ao 9º, nós estamos basicamente a desenhar quase a mesma coisa. Nós aprendemos sempre as retas, as semi-retas, as simetrias, os quadrados, as perspectivas. Nós basicamente só estamos a fazer isso. Enquanto tu disseste muito bem, poderíamos aproveitar momentos em que estamos a repetir exercícios, entre aspas, e ir ver uma peça de teatro, um concerto musical, não sei, concerto é de música, não é? Mas ir ver um concerto, principalmente de músicas que não são tão acolhidas pelo público, porque hoje em dia, ok, funk é cultura para o Brasil, mas na minha opinião, no meu gosto, não se insere o funk. E muitos dos jovens de hoje ouvem funk, apreciam funk. Eu acho que se começassem a ouvir, por exemplo, música clássica ou cantar alentejano, por exemplo, ou fado, e pura, sabe-se um dia não passassem a gostar mais daqueles tipos de música, em vez de aquelas coisas manhosas que agora andam a fazer com sons, notas musicais, andam a pôr batidas também para a malta, ou é para dormir ou é para acordar. Eu ainda não percebi bem que tipo de batidas é que eles usam e se são para dormir ou para acordar, porque aquilo, minha nossa... E bem, eu agora vou dizer duas coisas. Em relação, por exemplo, à música, aquela música de DJs, aquela música techno, não sei o nome daquilo, peço desculpas, não sei como é que querem chamar aquilo, mas a mim dá-me sono. Eu juro, dá-me sono. Há um DJ, isto acontece. Houve uma vez, fui a uma festa, vou contar 3 histórias da minha vida. Fui a uma festa. Estavam uns jovens quaisquer a cantar, era uma banda de covers a cantar, bué da fixe. Aí eu estava bem acordado e tal. Entrou um DJ em pau, eu quase que adormeci em pé. É como entrou aquele puxum. Eu quase que adormeci. Deu-me logo uma soneira em cima. O homem foi-se embora, chegou outro gajo que cantava, eu acordei. Já culpei dele. Depois, outra história da minha vida que eu vou contar. Só para esclarecer os ouvintes que este é o segmento das histórias do Francisco. É aqui, das histórias do Francisco. Histórias do Francisco. Uma vez eu estava na praia com uns amigos e estava um grupo de jovens dos seus 15 anos. Num grupo, ouvi funk com uma coluna. Para começar, jovens, agora o ensinamento aqui do tio Francisco, há uma coisa chamada fones, está bem? Vocês podem ouvir ou não precisam ouvir a vossa música. E um dos jovens diz, isto é que é música, não é aquela coisa que os meus pais ouvem chamada fado. Eu tive vontade de me levantar e bater no miúdo, porque o miúdo estava a dizer que o funk era música e o fado não. Chamavas logo a polícia, Francisco. Deu-me vontade. Por acaso até passou um GNR, eu estava para chamar um GNR. O GNR disse, que paro, não sei porquê, não percebi porquê. E outra história da minha vida, tendo em conta a repetição de exercícios, foi no 7º ano. Eu tinha EV e isto é verdade. Eu, da primeira aula à última aula do ano, em todas as aulas, nós desenhávamos girassóis. Nós tivemos agora até fiquei sem palavras. Todo a desenhar girassóis. Isto é uma repetição. Não sei, já não sei nada. Não sei se a senhora tinha uma panca qualquer com girassóis, se queria ter
Um girassol lá florido no quarto dela cheio de... Eu tenho traumas com girassóis. Eu e os meus colegas temos trauma com girassóis. Nós não conseguimos olhar para um girassol. Temos vários girassóis. Mas isto é um exemplo. E depois ela mostrava uma peça qualquer, por exemplo, aquelas naturezas mortas. E nós tínhamos que fazer uma natureza morta com um girassol. Não me perguntes então essa disciplina não se devia chamar EV, devia se chamar girassol... Era como nós chamávamos coisa. a professora. Tanto é que nós já não... Ninguém sabe o nome da professora, toda a gente chama por girassol. Mas isso é um exemplo. Essa repetição não é necessária. Primeiro, a questão de desenhar um girassol, eu não sei para que é necessário. E segundo, porque não? Porque estás a perder um ano todo a desenhar girassóis quando podia estar voltando ao mesmo, estar a ver um museu, estar a sentir a cultura, porque isto aqui de nós estarmos a ver a cultura e a falar de cultura e a cultura teórica é muito bonito, mas nós temos que sentir a cultura só vive se nós a sentirmos, se nós a vivermos, se nós olharmos para um quadro e dizermos isto é muito bonito ou isto é muito feio. É discutir que é melhor o José Malhoa, o pintor, ou e também pode ser o cantor, ou Rafael Bordal Pinheiro. São discussões que existem e são discussões ótimas para ter. É discutir se quem é que é o verdadeiro mestre da língua portuguesa, se Camões, se Fernando Pessoa. Isso são discussões de cultura e isso a cultura vive disso. E o facto de tu olhares... Desculpa interromper, discussões de cultura também é ver se uma banana presa a uma parede é cultura ou não. Sim. Isso é discutir cultura. Estou a falar em Portugal, está bem? Eu sei. Olhando para o nosso país. E isso é... E, por exemplo, olhando para a cultura, tu olhas para o Fernando Pessoa como um poeta muito sério, muito... Oh, meu Deus, o rio nasce ao contrário. Passa... Enfim, o Fernando Pessoa é isso, sim. Mas o Fernando Pessoa também tem um lado satírico extraordinário. Há poemas satíricos do Fernando Pessoa extraordinário. Assim como do Camões. Há um complô, não sei o que é, completamente para tirar esse lado satírico. Eu estudei um poema do Bocage, nós estamos a falar do Bocage, um dos maiores poetas satíricos do nosso país. Estudei um poema do Bocage, que é um poema épico, um poema sério do Bocage. Porquê? Eu não quero um poema sério do Bocage, eu quero... Ok, ele tem isso, sim, é importante saber, mas aqui o homem tem tantos poemas satíricos extraordinários. E nós estamos ali a ler uma altura em que o Bocage, sigo sincero, não interessa isso. Tu olhas só para isso, tu vais tirar o interesse porque tu olhas, outra vez Camões épico. Está bem, outra vez. É sempre a mesma coisa. E sim, resulta para uns, há malta que gosta e, ok, eu gosto do Camões épico. Mas também, por amor de Deus, porque não ver outros aspectos do poeta? Porque temos que sempre ver aquele aspecto sério do poeta? Porque há uma coisa em Portugal que a cultura não é séria. A cultura vai desde do Fernando Rocha. A cultura vai desde o Fernando Rocha até ao Álvaro Campos. Ou seja, é isso. E nós em Portugal... E para muitos a Maria Leal está incluída no meio, infelizmente. E faz parte da cultura portuguesa. É uma coisa que nós queremos esquecer. Mas faz parte. E nós temos esta visão, não sei se é, lá está, por ainda termos este aspecto da província da Europa, de que nós, como estamos a chegamos ao pé da Europa, chegamos ao pé dos senhores doutores da Europa, temos que falar de uma forma diferente. Não temos. Nós temos a nossa cultura, nós não temos que olhar para o outro lado. Ok, é importante aprender com outras culturas, é importantíssimo aprender com outras culturas. Mas é que isso hoje acontece, graças à internet e às viagens, isso tudo acontece hoje. Lógico, mas a malta, por exemplo, olha para a Inglaterra e diz: Ei, a Inglaterra tem poetas satíricos extraordinários. Pois, está bem, e Portugal também. Tem que ser ensinados. Inglaterra e satírico está ligado. Por exemplo, tu dás os Maias do Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz tem outros livros. O Essa não tem só os Maias. Sim, era o que eu ia falar a seguir. Nós temos tantos autores, tantos escritores, tantos músicos, e nas escolas acabamos por dar sempre os mesmos poemas, os mesmos textos, os mesmos artigos. Acabamos sempre por ouvir as mesmas músicas dos mesmos artistas, e isso acaba também, ok, são sempre alunos diferentes, mas se calhar se o nosso Plano Nacional de Leitura ou se o nosso Plano de Educação
olhasse e visse, olha, nós temos, Fernando Pessoa tem 1000 poemas, não sei o número certo de quantos poemas é que ele tem, mas tem 1000 poemas. Vamos variando um bocado, vamos dar este, por exemplo, 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, daqui a 3 anos mudamos o poema, mostramos outros aos alunos, fazer também uma mudança no tipo de escrita que existe, porque nem todos os poemas são iguais, nem todos os textos líricos são iguais, nem todas as músicas são iguais. Por que não variar? E os alunos depois acabam por se encontrar no futuro, no mercado de trabalho, e quem sabe se não possam estar a discutir numa pausa de almoço, não é o que vai acontecer, mas podem estar a discutir o Fernando Pessoa, e olha, eu dei este texto na escola, e eu dei este, não sei o quê, e acabam por também ter ali diferentes perspectivas, e obviamente que isso também é como eu disse há pouco, tem de começar por cima, como disseste há bocado, a tapar a manta, a puxar a manta para cima, de estar para os pés, a manta curta, mas também temos de começar um bocado a olhar também para a abrangência da cultura que existe em Portugal, porque quem olhar para o nosso sistema de educação vai pensar que nós só temos os Lusíadas, só temos o Memorial de Convento, só temos o Frei Luís de Sousa, só temos o Alto da Barca do Inferno, e não, estes escritores... O sermão do Padre António aos Pés, e não, existem muitos outros textos, muitos outros poemas que nós poderíamos abordar, e tanto é que nós também poderíamos acabar por abordar pinturas, acabamos por abordar sim, mas não da forma técnica, entre aspas. Não queria, por exemplo, que agora na nossa educação abordássemos o nível técnico das obras de arte, não, era mais para diferenciá-las de uma melhor forma, porque eu acho que ainda as damos assim um bocado muito geral, e os alunos acho que acabam por não perceber bem a verdadeira mensagem, se calhar, de cada obra, e isso também tem de mudar um pouco. Portanto, eu acho que, começando por baixo na educação, eu acho que sim, a nossa cultura poderia melhorar e poderíamos ter mais artistas, e se calhar poderíamos ter mais dinheiro a circular na cultura, e já não precisamos estar a discutir isto, não precisamos estar a discutir o sexo dos anjos, porque assim a cultura já estava bem. Sim, por exemplo, eu não percebo, sinceramente, porque é que tu dás os Lusíadas no 9º ano. Se os vais dar no 11º ou 12º, já. No 12º, dás no 12º os Lusíadas e a mensagem. Não percebo porque, e não é por isso. Tu estás no 9º ano, tu ainda não tens bagagem para perceber os Lusíadas. Sim, é preciso perceber que os Lusíadas também são uma obra bastante complexa. Eu acho que na altura, quando dei isso, não tinha capacidades suficientes para compreender algumas das coisas que analisávamos, e assim, lá está, a partir do 10º ano, 11º, provavelmente já têm mais bases, já leram mais coisas para compreender, mas não se entende mesmo porque é que há obras tão mais simples e que, lá está, têm sempre aquela crítica cultural ou social que muitas das obras que damos têm. Não se entende porque é que os Lusíadas são, não é? São dados assim de forma tão aprofundada. Até porque eu, por acaso, tive sorte a dar no 9º ano, porque eu tive uma professora muito boa que percebeu que nós, para percebermos principalmente o final dos Lusíadas, tínhamos que ler a parte da Ilha dos Amores, que não anda no programa. Exato. Salta ali, tu o que é que se passou aqui? Tens que perceber a parte, tens que entender a parte da ilha. Aliás, tu tens que perceber todos os canos para perceber os Lusíadas. Mas a parte da Ilha dos Amores é importante, principalmente no final, para perceberes o final, o porquê daquele desabafo final do e nem é tanta história em si, ou o que cada canto simboliza, é mais a forma como está escrito e as metáforas que existem. Tem muita coisa, a meu ver, que acho que é muito complicado para crianças com 15 anos, 16, não sei, menos. Talvez menos. Talvez menos. E que muitas provavelmente até têm muito poucos hábitos de leitura. Eu acho que isso é que acaba também por influenciar um bocado a forma como eles compreendem, não é? E como interpretam as obras. Eu acho que vocês concordam comigo. Com isto não quero dizer que os Lusíadas deviam ser tirados do programa curricular, muito pelo contrário. Não, claro que não. Até deviam era deixar. E a mensagem deviam ser passados para o 12º. É isso que eu estou a dizer. Tu podes dar no 9º ano outras obras, podes ensinar, podes dar, porque tu vais ali a dar umas obras um bocadinho mais simples, por exemplo, tu dás, eu agora não me estou a lembrar em que ano, mas
O gato que ensinou a gaivota a voar. É assim. É para aí no quinto ou no sexto ano, Acho se que não me sim. engano. É um livro extraordinário. Eu gostei Exato. muito. E é um bom livro para tu começares a incentivar o gosto pela leitura. É um livro simples, é muito, mas depois não, tens que dar um livro complexo. Por exemplo, tu dás os Maias, para mim, é um livro coitadinho, eu não gosto de Maias, mas depois dás o Memorial do Convento, que é um livro interessante, só que pronto, já deste os Maias, já deste aquilo. Já estás ali. Exato, tem muita bagagem tão junta. Sim. E lá está, e voltamos ao mesmo. Estamos fechados nos mesmos autores, estamos fechados nas mesmas pessoas, temos tantos outros artistas que nós podemos ver, tantos outros artistas que nós podemos falar. E E muitos além, deles mais recentes também. sim, isso aí, lógico, sim. Artistas, por exemplo, há uma artista que felizmente, uma escritora que felizmente nós damos muito, que é a Sofia de Melbain Anderson. Exato. Pelo menos. Sim, porque é bastante importante até para a nossa cultura e tudo mais. Acho que é importante também dá-la pronto, dar as suas obras nas aulas. Sim, mas lá está. E por exemplo, tu dás isto e do Saramago dás uma vez. Tu falas no Saramago uma vez num plano curricular. Sim, eu acho que o Saramago tem tantas obras tão boas e nós só damos mesmo. Qual foi que demos? O Já nem Memorial. sei. O O Memorial. Memorial, exato. Porque Há falta-se tantas. Pois, lá está, o problema é esse. Ele tem, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que trata de um. Tem uma crítica social tão boa por trás e seria tão interessante lecioná-la. Eu não entendo porque é que não apostam mais em livros deste género que façam, digamos, os alunos pensar e criticá-lo, pronto, ter um ponto de vista mais crítico. Acho que é um bocado por aí, é essa falta de. Não sei acho que não é falta de interesse, é mesmo falta De mudança. de mudança, exato. Acho que é mais Porque, por por aí. exemplo, se tu vais a mudar, lá vêm os grunhos, que o Francisco também chama, lá vêm os grunhos reclamar de porque é que mudaram, porque é que não mantêm o memorial, porque é que meteram ensaio, depois lá está o governo, Sim, vai ter de se desemaranhar. é um bocado preso por ter cão e preso por não ter, é mesmo assim. Também há uma coisa que a mim incomoda muito, principalmente na parte dos poemas, porque é a parte dos poemas que nós somos chamados a interpretar no sentido de dizermos aquilo que nós achamos que o poeta está a dizer, o facto de haver uma espécie de tabela em relação àquilo que ele quer dizer ou não quer dizer. Porque, Sim, parece que somos muito. Parece que há sempre uma inclinação para nós aceitarmos que aquilo que ele disse é aquilo mesmo e parece que não há lugar para a nossa interpretação. sim, repara, por exemplo, esqueci-me agora o nome do autor, o Antunes, Lobo Antunes. António O Lobo. António Lobo Antunes. o António Lobo Antunes, por exemplo, se tu vais dizer uma interpretação, ele diz que não, que aquilo que ele disse é o que está escrito. Por exemplo. Ou seja, o que é que me diz a mim que o objetivo do poeta não é dizer aquilo que ele escreveu? Ou o que é que me diz a mim que o objetivo do poeta com aquilo que ele disse é dizer aquilo que as pessoas dizem que é o objetivo dele, que o rio representa o estado, a passagem da vida, não representa outra coisa qualquer. Porque é que nós somos obrigados a seguir aquilo que nos dizem? Porque se nós somos chamados a interpretar alguma coisa, aquilo que ali está escrito é igual para todos. Mas aquilo que todas as referências que nós temos fora dali existem para cada um de nós. Ou seja, as referências e a forma como nós vivemos essas referências não são iguais. Exato, as nossas vivências vão refletir, Exato. vão refletir um bocado aquilo que nós achamos acerca de determinado texto. Acho que é um bocado por aí. Mas nós não podemos, porque em Portugal tens aquilo e aquele poema tem que dizer exatamente a cultura. Por exemplo, eu leio os Lusíadas, sim, são uma história épica de Portugal, mas tem críticas a Portugal ali no meio. E há pessoas que não aceitam isso. Por exemplo, um dos versos iniciais do Lusíadas diz as terras que do Norte de África andaram devastando. Da Ásia e do Norte de África andaram devastando. Aquilo é uma crítica. Mas a malta diz, não é, porque é uma crítica, só
tu não podes dizer aquilo porque está na... Não, ele pode criticar e mesmo assim fazer aquilo que é o objetivo dos Lusíadas. E nós estamos ali, e eu acho que o problema, além de tudo o que nós já apontámos, também muitas vezes é isto, é nós termos que ter uma interpretação para aquele parâmetro cultural e aquele parâmetro cultural tem que ser interpretado desta forma. Além dos textos, por exemplo, o fado. O fado nos últimos anos em Portugal tem mudado e há muita gente Tem tentado acolher mais público. Que ainda critica o facto de o fado já não ser aquele fado triste. Por exemplo, Ana Moura, a desfado. E a Ana Bacalhau também acho que tem uns Não, tiques do desfado, quem canta o desfado. Sim, do desfado é a Ana Moura, sim, mas a Ana Bacalhau também acaba por ter uns tiques de fado mais alegres, sim. O desfado é uma crítica ao fado. Por isso é que se chama desfado. É uma crítica notória ao fado. E a Ana Moura ainda hoje é insultada por causa daquilo, porque a malta percebe que aquilo é uma crítica, é uma brincadeira com aquilo que são as convenções do fado. E a malta critica. E nitidamente a Ana Moura não é aquele fado. Tem alguns, mas não é aquele fado triste. É um fado diferente. A própria Marisa, por exemplo, já é um bocadinho mais tradicional. Pois sim, ela agora recentemente também anda um bocado a saltar de tipo para tipo, sim, mas a Marisa também é mau exemplo, porque a Marisa não é bem uma fadista no sentido tradicional da palavra, porque a Marisa não canta só fado. Sim. Mas pronto, o tradicional mesmo é pegar no exemplo da Amália. Sim. Que é a maior fadista portuguesa, todo o respeito. Exato. Mas na altura em que ela criava os seus fados, a vivência do país e dela era diferente da que nós temos hoje. Também temos que ter isso em conta. E se tu fores ver a obra da Amália não é só aquele fado triste que dizem. Sim, exatamente, exato. A Amália tem uma obra de fados completamente diferentes daqueles que a malta chuta para canto e mete cala, que ela tem que ser séria. Não era. E a Amália, por exemplo, também andava a viajar muito em relação aos estilos. Verdade. E depois tens ali aquilo, porque tem que ser assim, porque tem que ser... Já estás a mudar, por exemplo. Agora não tanto, mas há uns tempos, quando a Carminho rebentou, a forma como ela se apresentava em palco, Deus, Nossa Senhora, uma fadista que se apresenta em palco sem o Chairo, sem Jesus. Aquilo era um insulto meia-noite. Parecia que ela tinha... Basicamente o que ela fez foi tirar o Chairo e deixou lá atrás. E parecia que o mundo estava a acabar. Agora já não. Está a mudar, ainda bem. Sim, ainda bem. Isto está a mudar porquê? Porque houve alguém, que infelizmente não foi o governo português, mas pronto, houve alguém e houve um grupo de artistas de fado em Portugal que intencionalmente ou não, criaram uma frente que possibilitou que isso mudasse e possibilitou que em Portugal, a música tradicional em Portugal, ou a música que é o porta-estandarte do país, conseguisse não ter só aquele estilo. Ter aquele estilo, sim, mas ter outro tipo de estilo. E o mesmo poderia acontecer noutras, só que existe uma barreira para a malta bater. Por exemplo, aquela banda que em Portugal é provavelmente a representação do rock em Portugal, é o Chutes, certo? Exato. Há muita malta do rock, os Chutes não, porque os Chutes são os vendidos, os Chutes são comerciais. O que os Chutes fazem, o que os Chutes fazem é abrir o caminho. As outras que vêm atrás também têm que dar o passo à frente. Ou a malta pensa que... E também isto vem outro, que é a falta de capacidade de tu perceberes que não é as pessoas que vêm ter contigo, tu tens que ir ter com as pessoas. Tu tens que fazer publicidade, tu tens que te publicitar, porque nesta altura a malta já não vai ter contigo, porque sim, a malta vai ter contigo. Pode acontecer malta que cai de paraquedas na tua música, por exemplo, mas vem através de outros artistas. E muitos desses artistas... Sim, muitos desses artistas que se inspiraram... São aqueles que tu nem sequer gostas, porque são aqueles que tu, enfim, que não gostam, porque são comerciais. Há espaço para tudo, há espaço na cultura para uma Bárbara Bandeira e há espaço na cultura para uma Áurea. Ok, os públicos não são os mesmos, nem de perto nem de longe, mas existe espaço e não é por isso que uma é melhor ou pior que outra. As duas vagueiam no espaço cultural, as duas têm um espaço cultural e as duas tiveram que trabalhar para ter o espaço que têm. E as duas têm o seu público
E elas trabalham para o seu público. E quem vem atrás tem que correr atrás disso. Exato. Não é a Áurea que vai deixar de ser comercial porque há um tipo qualquer que canta um estilo de música mais erudito que pensa que pode ser assim. Não é. É a Áurea que faz o seu trabalho e os outros têm que vir atrás e, se quiserem, têm que correr atrás. Ok, eu sei que agora estou a passar um bocadinho de jogo negativo, não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que os artistas não trabalham. Não estou a dizer que os artistas mais pequenos não trabalham. O que eu acho é que às vezes pensam que o facto do outro fazer sucesso quer dizer que o público é burro. Não, o público não é burro. O público consome aquilo que lhe dão. Exato. O público Eu consome... posso, por exemplo, desculpa interromper, eu posso, por exemplo, não gostar de funk, mas há muita gente que gosta. Eu não vou repreender as pessoas por ouvirem funk, mas eu tenho a minha opinião. Obviamente que eu espero que as pessoas respeitem a minha opinião, mas não vou agora criar uma lei mundial a dizer, olha, não sei o funk a partir de agora. Porque tens a hipótese de não consumir. Exatamente, há essa hipótese. Nós hoje temos a internet com o Spotify, YouTube, tantos dispositivos de música que nós podemos ouvir e cada um escolhe a sua playlist, a sua música, quer ouvir os seus artistas, cada um tem as suas escolhas, os seus gostos, e os próprios artistas trabalham também para os gostos do seu público, e é isso que nós temos de ir em conta, temos de ter em conta isso e temos de ir ao encontro deles. Ou eles ao nosso encontro, também é vice-versa, e deixar também haver espaço para esta panóplia de artistas criar o seu trabalho, não só na música, mas também, por exemplo, no cinema, que também estamos a crescer bastante bem agora, felizmente, apesar de termos poucos filmes ainda produzidos, mas estamos a crescer e ainda bem. E é isso, nós temos de também começar a olhar para lá fora e ver, olha, estes países podem fazer filmes. Nós temos, por exemplo, se calhar Espanha, França, que criam... Olha, França, por acaso, até tem boa qualidade de cinema, mais na comédia, que é o que eu, se calhar, consumo mais do cinema francês. E Portugal está a conseguir criar filmes de época e séries bastante boas. Ou seja, Portugal descobriu aqui agora no cinema uma forma de criar exato, encontrou o seu espaço, de criar histórias de época e que estão a ter bastante sucesso, não só aqui como no estrangeiro. Nós tivemos o filme Variações, que teve sucesso lá fora. Foi a um prémio na América do Sul, já não sei em que país foi, mas teve sucesso lá fora e nós temos de começar também a apostar isso. Ok, não temos dinheiro para fazer blockbusters como, por exemplo, Os Vingadores ou Transformers, porque aquilo também são explosões e não há dinheiro para andar a explodir como Portugal. Há muitos que fazem isso já por natureza, mas... Também não temos um realizador que tem parecido com uma fábrica de dinamite ou raio que nós temos os atores, temos qualidade, temos também bons argumentistas, bons escritores, temos bastantes cenários ótimos para trabalhar e como nós temos bastantes cenários de época, é óbvio que vamos apostar também por filmes de época. Eu acho que é bom, o cinema agora está a começar a crescer em Portugal e bem. Nós já temos a música já se calhar um bocado mais estabilizada, já não precisamos ter bastante preocupação com a música, claro que temos de ter sempre preocupação, mas se calhar agora a nível, por exemplo, de investimento já não precisamos de investir muito na música porque já temos muitos artistas espalhados de norte a sul do país a criar as suas músicas e a ter o seu público e cada um com o seu estilo. E agora também estamos a ver, e falámos na semana passada nas séries que a RTP produz e transmite, e bem, e muitos dos filmes que também são produzidos em Portugal têm a parceria da RTP. E eu acho que sim, que temos de começar a apostar nisto. Temos também muitos canais a apostar em peças de teatro, mas ainda são poucos. Eu acho que, ok, vamos agora ressurgir com o cinema em Portugal, que já foi bastante bom antigamente e que infelizmente o perdemos, mas vamos agora, se calhar, apostar um bocado no cinema português, que também espero que cresça, não pare agora e não cresça, que tenha um crescimento bastante bom. E depois, se calhar, daqui para a frente, quando virmos que o teatro português está a morrer, opa, tirar um bocado do teatro, tirar um bocado da música, tirar um bocado das séries e apostar um bocado mais no teatro regional, até mesmo com parcerias da RTP, que é o canal do Estado, e tentar apostar por isso, porque há inúmeros estilos de tudo,
qualquer tipo de conteúdo que nós possamos criar. Agora também temos o YouTube, não é? Não vamos criar coisas no YouTube, se calhar a RTP poderia também apostar, mas não é muito a sua cara. Mas não me virando muito para o YouTube. Ok, o YouTube tem a sua linha específica, mas olhando para o cinema, sim, estamos a fazer um bom trabalho. Os nossos atores também estão cada vez melhores. Temos, se calhar, uma boa escola de atores. Antigamente eram os morangos com açúcar que criava bons atores. E pronto, é começar também a fazer apostas, como eu disse no início, começar a apostar, não só na música, mas também no cinema, obviamente, e nas Não, séries. não acham que... Eu pelo menos sinto isto. Eu vou... Lá está, mais uma pausa para a história da vida. Eu fui ver... Eu fui com uns amigos para ir ver o filme Variações. Houve um que disse que não ia ver o filme porque o filme era português e ia ser mau. Não acham que existe não acham que existe em Portugal ainda um bocadinho essa visão de que aquilo que nós produzimos é mau? Ok, está bem. Se fores fazer a comparação, por exemplo, faz a comparação do filme de Variações com o filme dos Queen. Lógico, o filme Variações parece que foi feito por... Não parece que o filme foi feito por amadores, porque o filme do António Variações tem uma coisa que se chama história. Uma coisa que se chama história, que se Lá calhar... está, mas também acho que não podemos estar a comparar, não é? Porque são mundos completamente diferentes. Orçamentos Eu diferentes. acho. Sim, não, deixa-me acabar. Desculpa, Joana. A minha questão é, ok, lá está, era esse ponto que eu ia chegar, que era, nós fazemos o filme Variações tem, pá, que dava com o orçamento dos Variações, faziam 300 com o orçamento do filme de Coelhos, fazias 400 filmes de Variações. Sim, eu Fazias estava uma a falar história mais nesse cada dia da aspecto. vida de Tipo, Variações. e que depois nós chegamos a isto e a malta olha para esse filme, porque esse filme não tem todo aquele aspecto técnico, todos aqueles efeitos especiais que os outros filmes têm, e pensam que o filme é mau. Mas não, o filme, tu também, eu acho que também tem a parte de que tu tens que perceber que aquele filme é um filme com um orçamento completamente diferente. E a história não exige esses efeitos todos. Por exemplo, existe nos Queen. O que é que quis dizer, Joana? pronto, que estava a falar que são aspectos, são filmes muito diferentes que não se podem comparar, tendo em consideração também o orçamento de cada um deles, e assim, era mais nesse aspecto que eu estava a falar. Relativamente ao facto das pessoas acharem que os filmes e pronto, as produções portuguesas no geral não têm tanto valor ou não são de jeito, digamos assim, queria-vos perguntar porque vocês acham que isso acontece? Porque é que há ainda esta mentalidade tão fechada em relação àquilo que nós podemos fazer e que por vezes até podemos fazer tão bem? Eu acho que as pessoas não valorizam o que melhor há no nosso país. Porquê é que vocês acham que isso acontece?